Bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficial Cast. Eu estou aqui com a nossa atleta Luísa Kober. Muito obrigado pelo aceite, por estar aqui. E a gente quer te conhecer, quer saber sobre sua carreira, sua história. Como é que você começou no fisiculturismo? Então, primeiramente, bom dia. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui. E eu comecei, então, minha carreira no fisiculturismo em 2023. Tive minha estreia no Eduardo Corrêa Classic, em Balneário. E aí, antes de estrear, né, eu não tinha certeza se eu queria continuar ou não. Depois do meu primeiro campeonato, eu já vi que era aquilo que eu queria e estou aqui até hoje. A hora que você subiu no palco, você teve certeza que você queria. Isso. Legal. É engraçado, porque a Ângela fala a mesma coisa. E ela era bem tímida. Uhum. E aí ela fala que ela queria desistir no dia. Sério, no dia? Ela falou, vou fugir. Falou pro marido dela, pro Vander. Eu vou fugir do backstage e vou embora. Dele, não, agora você já tá aqui, já tá pintado, você vai subir. Agora não tem volta, vai ter que subir, de qualquer jeito. Exato. Aí ela falou, a hora que eu subi, me deu uma alegria, assim, que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. E ajuda até para as outras áreas da vida. Eu nunca fui muito tímida, mas tinha algumas coisas que eu era meio travada. Eu lembro que quando eu comecei a ensaiar poses antes de estrear, eu tinha uma professora de poses e ela falava: vai treinar na academia, onde eu sou do Rio Grande do Sul, né? A academia que eu treinava não tem uma sala de poses. E ela falava: não, tu treina lá. Tinha uma área com espelhos, mas passava muita gente. Eu não queria ensaiar lá. Ela falava: não, tu tem que ensaiar lá porque justamente tu tem que perder esse medo, né? E aí depois que daí eu me obriguei, enfim, mas eu tinha bastante vergonha. Depois que eu subi a primeira vez, parece que tu perde a vergonha de muitas outras coisas na vida, porque assim, tu se coloca numa posição de ser julgada, né? Então, Exato. eu acho que ajuda até para as outras coisas. E me conta, fora da academia, o que que você faz? Muitas pessoas não sabem, mas eu sou formada em outra área que eu não atuo. Hoje em dia eu sou formada em arquitetura. Nossa, que Sim, e aí legal. eu atuei um tempo na área, mas não era aquilo que eu queria. Na verdade, no final do curso eu já vi que não era aquilo que eu queria. Mas estava naquela assim, já tô no final, vou terminar, né? Uhum. Não me arrependo, porque assim, foi uma parte da minha vida que eu trago até hoje. Mas aí depois já entrei no curso de nutrição, só falta o último estágio, na verdade. Ah, que legal. Mas daí eu acabei indo para essa área, então eu tô mais nessa área da nutrição, do esporte, e trabalho bastante com o Instagram também, com as marcas. Quando que você se formou em arquitetura? Me formei em 2019. Tá, Foi um então, pouquinho antes da pandemia. nossa, aí que se Aí, formou não tinha o que fazer. na verdade, eu atuei um tempo, daí veio a pandemia. Eu acho que na pandemia muita gente assim mudou. Eu mudei de área foi na pandemia mesmo, que daí tu tem mais tempo para parar, para pensar, para refletir, para ver o que tu quer mesmo, né? É E aí, verdade. Às vezes, se você não tivesse parado, fosse só eu acho que às vezes a gente tem essa tocando, né? coisa de não querer perder tempo, a gente só quer ir tocando, né? Só que às vezes tu parar, tu vai evitar perder tempo, porque tu vai estar perdendo um pouco de tempo para evitar a perda de tempo no futuro, né? Então, Sim. Eu acho que a idade que a gente escolhe a profissão é muito cedo. muito, nossa. Porque ali com 17 anos você. Não, eu nunca fui uma pessoa assim que nasceu e, eu quero ter tal profissão, porque muita gente já nasce ou numa família de médicos, daí quer ser médico. Aham. Tanto que a minha família, todo mundo é advogado. Eu sabia que eu não queria ser advogada. Mas eu não sabia, assim, o que eu ia escolher. Eu escolhi porque eu estava no final do terceiro ano, então tem que escolher alguma coisa, né? Sim, E aí a gente, com 17 anos, depois com 20 e poucos anos, tu já é outra pessoa, né? é verdade. Então, Mas eu acho que assim, a arquitetura ela te dá uma noção de visualização que te ajuda no esporte. sim, Porque você está trabalhando com forma, né? sim, é verdade. Então, profundidade, proporção, tudo isso, você tem um background que você consegue avaliar teu shape, talvez melhor do que uma pessoa que não tem essa formação. É verdade. E uma coisa que eu acho que veio da arquitetura é essa questão da resiliência, porque assim, a faculdade de arquitetura é muito, assim, exige muita dedicação. De ficar horas na frente de um computador, no AutoCAD, no SketchUp lá, projetando, e não é infinito, assim, não acaba nunca. É uma coisa assim, não sei se tu já conviveu com alguém que. Meu pai é arquiteto. Então, então tu sabe, né? Porque assim, demanda muito tempo, e mesmo tu passando horas e horas ali, quando tu vai entregar o projeto, ele nunca tá 100%. Sim. Tem que entregar porque tem aquela data, mas sempre vai ter alguma coisa para alterar. Tu já entrega sabendo. Então, eu acho que essa questão do foco e da resiliência
a faculdade me deu e eu consigo aplicar agora no esporte também, sabe? Isso é legal. Eu tenho um tio que abandonou. Ele era arquiteto, irmão do meu pai. Ele falou, cara, eu cansei de trabalhar com o sonho das pessoas. Porque é isso. Você vai lá, sintetiza um monte de ideia, faz um projeto, daí a pessoa traz uma foto de uma coisa e quer incluir. E você tá sempre mexendo num sonho e a pessoa imagina que aquele espaço vai fazer ela feliz. Né? Ela projeta felicidade lá dentro. E às vezes o casamento tá ruim, ela tem outros problemas, que não é o espaço que vai resolver, né? Sim. É o sentimental. Eu já participei de alguns episódios assim, e é bem comum de tu estar numa obra com um casal e quando termina a obra, o casal se separa, porque na verdade eles estavam naquela de o casamento já não estava bom e estavam naquela de achar que se mudar de casa ou projetar um novo ambiente ia mudar alguma coisa. Aí estavam envolvidos na obra, e às vezes acabava a obra e daí tipo, tá, e agora, né? Porque o ambiente não vai resolver, né? Ele ajuda, mas ele não vai resolver os problemas, né? Sim, é bem isso. E aí você resolveu competir por quê? Na verdade, assim, foi na pandemia que eu comecei a me exercitar. Eu já sempre fui dos esportes, mas eu comecei a levar a academia mais a sério depois da pandemia ali, né? Que eu comecei a me exercitar mais e tal. E muitas pessoas já me olhavam na academia e perguntavam se eu competia. Eu acho que eu já tinha uma linha que chamava atenção pro esporte. Daí muitas pessoas falavam, tu tem que competir no fisiculturismo. Eu nem sabia direito o que era. Tipo assim, eu sabia, só que naquelas, sabe, era leiga. E aí as pessoas iam falando e aquilo foi ficando na minha cabeça. Até que um dia um treinador que é de Santa Catarina, que hoje em dia já não é mais meu coach, que foi meu primeiro coach, ele é amigo de uma amiga minha. E aí ele começou a mandar umas fotos de umas atletas e falou: Olha, Luísa, tu é muito parecida tu tem a linha, não sei o que e tal. E ele falou: Faz o seguinte, eu vou fazer um protocolo de treinos pra ti, de dieta e tal, porque eu já levava uma vida assim, eu acordava, fazia meu cardio, ia pro treino, já tinha tipo uma rotina de atleta, assim, já fazia dieta e tudo mais. Ele falou: Vou fazer um protocolo pra ti com uns pontos que eu acho que a gente pode ajustar no treino e tal, e depois tu vê, tu vai pensando se tu quer competir ou não. Só que daí quando eu comecei, daí eu já sabia que já tava na minha cabeça, né? Aquela sementinha já tava plantada. E aí foi isso, na verdade, foi uma coisa que as pessoas foram me sugerindo e foi surgindo aquela vontade. Eu fui acompanhando as atletas, fui seguindo, né, buscando, olhando os campeonatos e tal. E aquilo começou a crescer dentro de mim. Daí, quando eu estreiei, eu vi que era aquilo que eu queria. Foi em 2023. Daí eu competi mais uma vez em 2023. Aí, ano passado, eu competi 4 vezes ano passado. Ano passado até o pessoal tava falando, meu Deus, Luiz, eu olhava pra ti no final de semana, tu tava subindo. É que daí eu já aproveitei o que eu pensei, né? Porque agora, esse ano, o meu próximo campeonato vai ser em julho, em Curitiba. Aí a gente vai tentar buscar o cartão profissional, né? Ano passado, a gente já sabia alguns pontos que tinham que ser ajustados, principalmente meu glúteo. Só que daí, como eu já tinha subido, a gente pensou, vamos subir mais algumas vezes para eu ser vista, para os árbitros me conhecerem e tudo mais. E para esse ano, então, buscar o cartão profissional. Então, a gente está aí na busca agora. Eu fiz um off, né? Dezembro foi meu último campeonato, que foi o nacional, que eu ganhei minha categoria, mas não ganhei o cartão, né? E aí a gente fez um off até agora, e agora eu entrei em preparação para subir em julho. Legal, estratégia, né? Estratégia. E eu gostei que você falou que você já tinha uma rotina, e então competir foi uma consequência. Isso. A gente vê muita gente hoje que, por causa do YouTube, do Instagram, resolve competir, Sim. mas ainda não faz nada que o atleta faz. Né? Aí que eu acho, às vezes, até meio perigoso, porque muitas pessoas nem estão acostumadas a fazer dieta, né? Aí vai lá porque assim, não é a mesma coisa tu fazer uma dieta para um campeonato que tu vai estar mais restrito no final. E às vezes a pessoa não tem essa rotina, vai se submeter a competir, depois tem aqueles rebotes, aquelas coisas que acaba até criando uma relação péssima com a comida. Sim. E aí se estraga, sabe? E na categoria biquíni é a mais comum de acontecer isso. Porque é mais restrição. Sim. Né? Eu vi muita menina competir uma única vez na vida e depois se desfigurar, sabe? E às vezes tem gente que até pega um certo trauma da musculação, aí já não consegue mais treinar, pega um ranço daquilo. Então eu acho que primeiro tu tem que fazer o caminho certinho, né? Não fazer o inverso. Primeiro tu tem que pegar gosto, ver que tu gosta daquilo
E óbvio que tu vai passar por momentos difíceis na preparação, né? Não tem como dizer que é sempre maravilhoso, né? Sim. Finaleira é difícil, mas Senão tu todo tem mundo que, faria. mas minimamente tu tem, exato. Mas tu tem que gostar daquilo, tem que ser uma coisa natural pra ti, né? Então, eu acho que é importante tu primeiro ter essa rotina pra depois tu querer competir. E como é que você veio parar em São Paulo? Eu vim ano passado. Assim, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu morava em Lajeado, que é uma cidade que tem 80, 90 mil habitantes, bem pequena. Aham. Então, desde antes de competir, eu já tinha vontade de não sair de lá, mas eu já tinha vontade, eu já pensava que eu mudaria de cidade, porque eu achava uma cidade pequena para mim, sabe? Aham. Até questão de estrutura, de academia, enfim. Mas eu não sabia que eu viria para São Paulo. Daqui é um passo meio grande, né? Bem extremo, é. Ainda mais que eu sou filha caçula, sempre Passou com o nem pai por e com a Porto mãe Alegre ali. antes. Passei, não, Passou? teve uma Passou? época que eu morei em Porto Alegre. E aí quando eu comecei a competir e tudo mais, eu comecei a vir pra cá, pras feiras e tal, comecei a conhecer, fazer amizade com algumas pessoas. Todo mundo falava, Luísa, tu tem que vir pra cá, se tu gosta, se tu tem condição de vir pra cá. Tipo, é aqui que tudo acontece, né? Sim. E aí eu comecei, toda vez que eu vinha pras feiras, cada vez que eu ia embora, eu pensava, meu Deus, eu tinha que estar aqui. E aí eu não tinha, assim, claro, além da minha família, não tinha nada que me prendesse lá, tipo, eu não sou casada, não tenho filhos. Então é uma coisa que eu comecei a pensar, por que não, né? Por que não tentar? Depois eu posso ir um tempo, se eu quiser eu volto, né? E aí eu, ano passado, comecei a procurar lugar pra ficar e hoje tô aqui. E tô bem adaptada. Tô gostando Não bastante. foi difícil, Não, mas é porque você já veio com um propósito, né? eu já vim com um propósito. Claro, tem essa questão de estar longe da família, isso é o pior, né? Uhum. Por exemplo, final do ano, dezembro, eu fui pra lá. Daí eu falei pra minha mãe, eu vou. Como eu já tinha matado bem a saudade, eu pensei, eu não vou vir em fevereiro, porque ela queria que eu fosse em fevereiro, né? Daí eu vim pra cá janeiro, começou a passar janeiro, fevereiro, daí eu falei, mãe, pensando bem, eu acho que eu vou voltar em fevereiro, sim. Vou ir dar um cheirinho e voltar. Então é mais essa questão de. Eu sempre tive minha família muito presente, eles são bem assim, me apoiam, sempre me apoiaram, sempre, vêm pros campeonatos. Então, essa distância é mais difícil, mas eu me adaptei bem aqui, assim. Mas porque eu já vim com essa cabeça, justamente que eu vim pra trabalhar, eu não vim pra cá pra, tipo, sair, tanto que várias pessoas até, isso aí não foi em tal lugar, mas eu vim pra cá pra ter a minha vida de atleta, pra treinar, pra fazer as minhas coisas e eu vim focada pra isso, sabe? Então, E eu acho que a rotina do atleta também ajuda a não se perder, muito, né? Porque você tá ocupado o dia inteiro. exato. Não, o que me deixa estressada, digamos, é quando eu tenho que fugir da minha rotina. Justamente ter a minha rotina cronometrada é o que me deixa calma, sabe? Eu tenho horário para fazer, acordar, fazer meu cardio, fazer isso, fazer aquilo. Então a gente tem que ter, porque senão tu não consegue cumprir tudo que tu precisa, principalmente em preparação, né? Sim. E você sofre muito no cutting? Passa muita fome? Eu acho que eu lido bem assim. Eu prefiro. Eu vou te dizer que eu prefiro, sou meio assim, meio estranha. Eu prefiro passar fome do que ficar no off. O off eu sofro demais, assim. Mas por se enxergar de um jeito que você não gosta? Sim, e porque É. eu gosto muito dessa parte de tipo, eu tô comendo menos, tô cansada, mas eu tô vendo o físico responder, sabe? Uhum. Então eu prefiro bem mais o cutting. E eu, assim, passo um pouquinho de trabalho, mas não muito, até porque como eu sou longilínea, sou mais alta e tal, eu tenho um metabolismo um pouco que me ajuda um pouco, eu sou um pouquinho mais acelerada. Tanto que, assim, agora eu entrei em preparação, eu tô comendo bem, assim. Tenho dias de carbo alto e carbo baixo. Aí, carbo alto, eu tenho, sei lá, 250 gramas de arroz em 3 refeições. Então, tipo, é Nossa, bastante, é né? Pra uma bastante. biquíni. É. Mas, claro, ainda falta tempo, né, também. Mas, tanto que o meu off, eu cheguei a comer 4.500 calorias. Caramba! Pra uma biquíni, já viu isso? Não. Porque meu coach ia botando comida e, tipo, o meu peso ia caindo. Só que, claro, também treinando bem, fazendo cardio Sim. direitinho e tudo mais. O caso mais bizarro que eu tive foi o Cruz. Eu preparei o Cruz, eu e o Pacho até que ganhamos o cartão dele com ele. E a gente foi subindo comida. Chegou uma hora, eu tinha dó dele, assim, porque ele comia 950 gramas de mandioca por refeição. Meu Deus. E só 150 de proteína. A gente foi baixando a Sim, proteína para ele sim. conseguir comer. Eu comia bem menos proteína também. Mas aí ele mandava vídeo assim, ó, na frente do ar-condicionado na cara dele. Suando. Ele começava a comer e ele derretia. O efeito térmico da digestão, sabe? Sim, Ah, cara, esse metabolismo sim. é muito sofrido. Mas por um lado é bom porque tu viu que tava otimizado, né? Sim, sim. Nunca teve resistência insulínica, né? Sim.
mas você vê como as pessoas são completamente É. diferentes. E uma coisa que a gente buscou fazer, por exemplo, sempre meu pós-campeonato eu já trabalho a minha cabeça para não me largar na comida, sabe? Aham. Porque eu acho isso muito importante. Então, no meu pós-campeonato, eu tinha competido, sei lá, eu tinha vindo de 4 campeonatos, mas mesmo assim, até meu coach falava, Luísa, vai comer um pouco, por favor. Porque eu, assim, no outro dia eu comi, mas na outra semana eu já queria minha dieta de novo, sabe? E aí a gente começou um off muito certinho, tipo, continuei seguindo a dieta do off, porque tem muita gente que acha que o off é, tipo assim, Sim. né? É. Então, não, ele já aumentou minha dieta, meu planejamento, eu segui o planejamento certinho, cardio, treino. E aí o corpo foi respondendo bem, né? Então, conforme o meu corpo ia respondendo bem, ele ia aumentando. Até a gente chegar até 4.500 calorias. E eu tava com 2 refeições livres na semana. Porque ele falou, eu não tenho mais como aumentar a tua Sim. dieta, então eu vou botar mais 2 refeições livres. E assim, consegui manter uma condição razoavelmente boa para um off. Então, acho que foi bem proveitoso, sabe? O que você gosta de refeição livre? Hambúrguer. Ah, então você tá bem na É. fita. Eu até gosto de pizza, assim, mas eu prefiro hambúrguer. Gosto mais. É engraçado. Assim, hambúrguer é perfeito porque você tem todos os macros, né? É, Tem gente que vai fazer refeição livre e só come carbo e gordura. sim. Eu lembro de uma atleta minha, uma vez, eu perguntei pra ela o que ela queria comer, ela falou pastel. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Pastel, é. Pastel só de queijo e bacon ainda. Nem uma carnezinha dentro. É, zero proteína. Eu falei, pô, sacanagem. É, aí não dá. Carbo frito. Nossa, pastel. Faz tempo que eu não como pastel. Acho que faz uns anos que eu não como. Juro. E vai ficar sem comer E vou ainda. ficar sem mais um tempo. É, não. E a refeição livre, ela pode também ser estratégica, né? Justamente. Um hambúrguer, eu acho que é uma das coisas que os coaches mais prescrevem, né? Sim. Porque é uma refeição que, querendo ou não, tem um pouquinho mais de gordura, mas tem carboidrato, tem proteína, então. Eu sempre gostei de usar a refeição livre no dia anterior de um treino de glúteo, por exemplo. Uhum. Então, Dá uma ajuda, né? dá uma ajuda, né? Sim. Também pelo estoque de glicogênio e também pelo psicológico, eu acho, né? Aham. Você pensa, nossa, eu comi aquele hamburgão ontem, hoje eu tenho a obrigação de mandar um treinão. É o mínimo que eu posso fazer é Exatamente. dar o meu melhor no treino. É verdade. E hoje está com quantas calorias no dia? Hoje eu tô com, acho que, posso dar uma colada Pode. aqui? Deixa eu olhar. No dia de alto carbo, né? Ele atualizou hoje até a minha dieta. Deixa eu ver. Dias de carbo alto, tô com 3.200 calorias. E carbo baixo, 2.200. Não, 1.800. Tá. Ah, um degrau legal aí. E aí vocês dividem carbo alto, grupo membro inferior? Carbo alto, eu tô... treinos de inferiores, que é segunda, quarta e sábado. E carbo baixo de treinos de inferiores e dias de descanso. Que eu tenho um descanso na quinta e um no domingo. Ah, que bom. Isso é outra coisa que, antes de competir, eu queria treinar todos os dias, né? Eu não queria descansar. E aí, quando eu comecei a ter um protocolo direcionado, eu lembro que o meu coach falou pra mim, não, Luísa, se tu treina direito, se tu treina pesado, tu tem que ter um descanso. Demorei pra conseguir colocar na minha cabeça. Hoje em dia eu vejo como é importante. Esse descanso no meio da semana, pra mim, é muito bom. O pessoal, quem tá começando, né, não tem essa percepção, Sim. mas é no descanso que você cresce, né? Sim, Então, exatamente. se você der paulada todo Não adianta. dia, não tem como. Não. Eu costumo dizer, eu e o Pacho, né? Não tem como você treinar mais do que 3 dias seguidos, Uhum. pesado. Eu sinto que assim, ó, segunda eu treino posterior e glúteos, daí terça é superiores e quarta é glúteos. Aí eu sinto que na quarta eu já tô ficando cansada, daí tem esse descanso na quinta, daí sexta eu já volto, daí eu treino superiores na sexta e sábado, que é um treino mais longo assim, e que eu tenho mais tempo também no sábado, então eu sinto que é muito bom ter esse descanso no meio da semana. E quanta diferença fez no teu físico você ter acesso a equipamentos diferentes? Nossa, muito. Dizem que a academia não influencia, né? Mas influencia muito. Nossa senhora. Só assim, só de tu ter, por exemplo, a elevação pélvica da Ironberg é muito boa. Aqui também, né? O CT tem uns aparelhos ótimos. Só de tu ter a ergonomia ser específica para aquilo, né? Até o ambiente.
Tu vê as pessoas treinando pesado, aquilo te motiva também, sabe? E ter máquinas diferentes, ter uma amplitude boa. Nossa, influencia demais. Eu até estava falando com um amigo que quer montar uma academia. Eu falei, só cuidado para você não acabar comprando réplica, né? Porque tem bastante máquina falsificada, né? Sim. E aí ele falou, mas faz diferença? Eu falei, a diferença é entre ter dor no joelho ou não, né? Você vai num hack de uma marca Exatamente. boa, você não sente nada. Aí você vai numa marca mais ou menos, aí já começa a doer tendão, patela, você já começa a se estragar, né? E a longo prazo isso faz muita diferença, né? Mas a questão da elevação pélvica, às vezes, a academia que eu frequentava antigamente, tu sentia que tu tava só empurrando, parecia o peso, parecia que tu não trabalhava o glúteo, sabe? Uhum. Então faz muita diferença a máquina ser boa ou não. E agora você tá numa academia gigantesca, né? Nossa, sim. Tem tudo que é coisa, dá pra escolher, né? Aparelho de costas, meu Deus, tem muita coisa. Tanto que as minhas costas evoluíram muito ano passado, o meu coach teve que dar uma freada, porque eu tava ficando muito grande. Porque tem que acompanhar, né, a parte Sim. inferior da superior. E aí teve uma fase no off que eu tava treinando só uma vez nas semanas superiores e 4 vezes inferiores. Ele deu uma mudada no meu treino. Porque, pra dar uma segurada no off, os meus superiores que estavam crescendo muito. Isso é muito genético, né? Então tem gente que tem predisposição ou não, Sim. e aí acaba tendo que frear, né? Pra Sim. trazer o resto junto. E a gente daí martelando glúteo agora, né? Glúteo. Que é difícil de tu criar uma maturidade na densidade muscular, né? Até tu aprender a treinar glúteo direito, e hoje eu vejo quantos anos da minha vida eu perdi treinando errado. Mas é bem isso. A consciência corporal, né? É um negócio difícil de desenvolver. Sim. E se você não tiver alguém ali no começo pondo a mão, tocando, falar, contrai aqui. Sim. Tem uma dificuldade tremenda de desenvolver isso. E acaba que quando a gente entra na academia, tu acaba fazendo o quê? Tu vai lá e faz agachamento, né? Sim. Faz agachamento, extensora. Então tu acaba desenvolvendo muito mais quadríceps do que glúteo. Tu acaba não tendo essa consciência corporal, treinando certinho, pensando no músculo. E aí depois, quando tu começa a aprender, aí começa a ver que onde tu tava errando, né? Sabe que homem ganha pela dorsal e mulher pelo glúteo. Porque de frente todo mundo parece bom. Né? A hora que vira de costas é que você tira mais diferença. E uma vez eu vi um artigo que me fez entender o porquê que é de costas. E aí eles compararam quantos por cento das fibras do bíceps do braço versus quantos por cento das fibras do bíceps da perna, que é o posterior, a pessoa consegue contrair de propósito. Então coloca eletrodo e mede, contrai seu bíceps. A pessoa contrai, então quantos por cento ativou. E daí mesma coisa com a perna, contrai o bíceps, aí você faz o posterior. E a discussão do artigo a gente contrai muito mais os músculos que a gente enxerga, porque a gente tem uma maior conexão neuromotora do que os músculos que a gente não enxerga. Sim. E faz todo sentido, porque é o que diferencia no palco, é sempre de costas. Mas para treinar dorsal também é uma coisa que eu tive que aprender a treinar, justamente por a gente não enxergar. No começo eu só puxava também, eu não sentia que eu tava treinando, eu demorei para conseguir. Então faz sentido mesmo, os músculos que a gente não enxerga, a gente não consegue ter essa consciência corporal, né? É mais difícil de desenvolver, né? Aí quando tem alguém ali dando um toque... Até tu aprender no começo, depois vai. Depois você contrai de propósito. E aí é isso que a gente tá martelando mais agora, é o glúteo, né? Que na verdade, todas as atletas, eu acho que o glúteo nunca, é infinito, nunca... É difícil tu ver uma atleta que tá bom agora de glúteo. Pelo menos antes de ganhar o Pro, né? Sim. Porque é onde demora mais também para criar essa maturidade muscular. Não, e quanto mais glúteo, você preenche o resto para acompanhar o glúteo. Então, Exato. Nunca vai sobrar o glúteo. Não, eu acho que não, né? Tem que regredir o glúteo, acho que não. Tanto que, assim, o que as biquínis têm que cuidar mais é para não desenvolver muito quadríceps, né? Eu até tive um treino no meu off que a gente colocou alguns exercícios, porque esses exercícios de agachamento e tal, eles acabam pegando bastante glúteo também, né? E como eu sou bem longilínea e a minha perna tava bem fina, eu tinha essa margem. Mas aí tem que ir cuidando para não passar, né? Sim. Aí agora eu já não tô mais com treino de quadríceps, mas eu tive um momento que eu tive alguns exercícios assim. Você sentiu alguma dificuldade por ser longilínea ou não? Eu sinto a dificuldade que eu demoro muito para encher, sabe? Então, por mais que eu ganhei 15 quilos nesse off, é bastante, né? Só que, claro, dá pra ver que eu tô mais cheia, só que mesmo me olhando,
quando começa a secar, eu percebo que às vezes do lado das outras que são mais baixinhas, eu pareço que eu tenho menos músculo, né? Aham. Porque fica mais espalhado, fica mais... Mas ao mesmo tempo eu acho que é um físico que fica muito bonito na biquíni tu ser mais longilínea. Eu acho que é a categoria, né? É, Mas eu acho que é mais difícil até tu colocar o volume que precisa. com certeza. E na questão de pose, com que frequência você treina pose? Quando eu tô em preparação, eu tento, assim, no último mês eu tento treinar todos os dias. Agora no off eu tava fazendo tipo uma vez na semana, porque mesmo no off eu mantive atualizações semanais. Tá. Então sempre nos dias de atualização eu ensaiava um pouquinho de poses. Agora eu tô voltando a ensaiar tipo umas 2 vezes na semana e tal. Que faltam 14 semanas, né? Tá. Mas logo eu quero começar a ensaiar mais, porque é óbvio que quanto mais a gente ensaia, mais segura a gente fica na hora, né? Sim. E ano passado, como eu competi várias vezes, no meu primeiro campeonato eu tava mais. Quando a gente fica um tempo no off, a gente pra subir a primeira vez, a gente já fica mais retraída, né? Uhum. Depois os outros campeonatos vai se soltando. Então agora eu sei que esse tempo de off a gente acaba ficando um pouco mais na Travado. caverna, né? Então tem que ensaiar mais para esse primeiro, pelo menos. E é aquela coisa, quanto mais a gente treina, mais solto a gente fica e mais automático sai na hora, né? Sim. E tem uma dificuldade que a gente treina com espelho, né? E Exatamente, no tem que palco treinar não assim tem também. espelho. É verdade. E eu vi até um árbitro postou ontem ou antes de ontem, o Celso, ele postou falando que teve, não sei qual campeonato que foi, várias atletas perdendo por causa das poses. Tinha algumas atletas entrando que, tipo, não estavam nem olhando para os jurados. Então, assim, querendo ou não, não adianta tu construir um físico bom e na hora tu não conseguir mostrar, né? Então é muito importante. Não, a pose, o pessoal fala, a pose não ganha campeonato. Mas perde. Perde. Se tiver duas pessoas muito boas e uma estiver mostrando o seu melhor e a outra não, porque tu pode esconder ponto fraco e mostrar ponto forte numa Sim. pose, né? Então pode decidir o campeonato. Não, até o Edu fala, né? O Correia. Como ele tem um braço operado com tendão, acaba que falta um preenchimento ali, sabe? Uhum. E aí, na hora de posar, o que ele faz? Ele sempre coloca o braço na frente do cara do lado, aí o cara passa o braço pra frente, aí pronto, ele esconde o braço dele. Né? Aquela porçãozinha do cotovelo Já sou que falta carne ali, pronto, tá escondido. estratégia. É lógico. Porque senão o árbitro fica olhando. Porque ainda mais quando todo mundo sabe que você é operado, Uhum. a galera já vai procura olhar, falha, né? Igual, Dorian Yates, quando ele rompeu o tríceps, ele não avisou ninguém. Uhum. Depois que ele ganhou o campeonato, ele foi fazer cirurgia e falou, eu tinha rompido, mas eu preferi não falar. Porque se você fala, os caras vão ver, ali tá desproporcional. E Tá às vezes, se não assimétrico. fala, a pessoa nem nota, às vezes, né? Você tem que dar um jeito de esconder ali. Mas isso da pose é muito importante mesmo, assim. Eu acho que é uma das coisas que o brasileiro menospreza e que lá fora assim, atleta gringo posa muito. É diário. E às vezes acontece, né? No final da preparação a gente tá cansado, a gente não tem vontade de ficar ensaiando poses, né? Porque tu só quer cumprir as tarefas do dia na finaleira, né? Tu quer fazer teu cardio, quer fazer tuas refeições, o treino, e aí tu pensa, pose não precisa. Só que vai fazer diferença. Faz diferença. Então tem que se obrigar, não adianta. Mesmo cansada, tem que fazer. E nesse off aí, você ganhou um monte de peso, deve ter subido bastante suas cargas. Teve alguma questão com dor articular, coisa assim? Ou... Não, na verdade, eu aumentei bastante os pesos, assim, eu consegui treinar bem pesado, mas chegando ali nessa transição do final do off para começar a preparação, eu comecei a sentir, assim, parecia que o corpo estava meio cansado e tal, daí que o meu coach falou, agora a gente vai fazer a gente fez umas 2 semanas de deload. Legal. Que a gente não gosta de fazer deload, né? Mas quando ele falou, eu falei pra ele, eu acho que eu tô precisando mesmo. Eu sinto que meu corpo tá precisando. Mas quando você vai fazer deload, você não parece que o treino é pesado? Eu não sei se eu sinto que é pesado. Parece que eu tô ali meio que... É que eu tô acostumada a ter uns treinos muito volumosos, né? Tá. Aí quando eu tô em deload, tipo assim, é um treino de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Os meus treinos de glúteo duram 2 horas e meia. Aí parece que eu tô ali, mas é necessário. Não tem como. Não, é necessário. É que no meu deload a gente baixa na carga, mas não mexe no volume. Tá. Que o volume já é pequeno. Sim. Mas daí quando eu vou fazer metade da carga, eu falo, nossa, como é que eu uso o dobro se eu já tô achando pesado? Mas é que você tá tão cansado. É. E você vai com a cabeça que não é
É como se não fosse sério aquele treino, né? Tipo, Sim. hoje é deload. É. Aí você vai lá Aí acaba sendo nossa, pesado também. tá pesado. Mas eu senti necessidade desse deload, desse agora da transição, assim. Tava cansada mesmo, assim. Não, é importante. Até antes de subir, te perguntei, né? Como é que tava a tua imunidade pós-feira? Porque também feira, viagem, ficar em pé muito tempo, tudo isso acaba afetando o desempenho. Né? Sim. Acaba que eu também uso muitos manipulados oficial. Então, isso ajuda bastante na imunidade. E sempre tentar manter o máximo, assim, por mais que no off eu não costume comer muitos legumes e verduras porque não cabe, Sim. eu tento manter na dieta por causa da questão da imunidade também. Então. Pelo menos fruta, né? Não, fruta tem bastante na minha dieta. E já que você falou em manipulado, o que você gosta de tomar? Nossa, eu tô usando o Regepept agora, que tá me ajudando nas articulações. Aí eu uso aquele Immune Off para imunidade, uso todas as vitaminas, uso Sossegarte para dormir. Nem lembro agora. Termogênico você já tá usando ou não? Eu uso aquele abelhinha. Abelinho. Muita coisa. Todos os manipulados oficiais eu uso. Acaba fazendo diferença. Né? O Faz. pessoal acha que é só medicamento, né? Mas tem muito fitoterápico, vitamina, Muito. que é essencial para preparação. Sim. O próprio Sossegarte que tem só coisas naturais e ele me ajuda muito. Tipo assim, eu chego a... Parece que quando eu uso, eu sonho. Eu acho que eu atinjo o sono, o estágio mais profundo, sabe? E ajuda também na recuperação, para os treinos e tudo mais. Então, eu gosto muito do Sossegarte. É o REM, né? Isso. O sono REM que a gente sonha, fica mexendo o olho. Uhum. Que sente que chegou no sono profundo. Chegou no sono profundo. Falando nisso, por exemplo, eu não me dou bem com GABA. E daí tem a individualidade. Mas um monte de gente tá. tem no Sossegarte. Mas eu não, se eu tomar GABA sozinho, porque daí o meu sonho é muito real. E daí eu fico acordando. Sério? Tipo, eu tô num baita de um sonho assim, que parece muito real, daí eu acordo. Eu prefiro, pra mim, eu não uso GABA. Senão eu fico sonhando demais. A gente tem que ir provando e vendo o que se adapta ou não, né? Mas pra mim é bom, eu gosto que eu apago, assim. Mas é o conjunto, tem GABA, acho que tem mulungu, 5-HTP. 5-HTP e melatonina, eu acho. É um mata-leão. A galera que tem dificuldade para dormir, às vezes vai direto tomar um Rivotril da vida. Sim. Tem que tentar fitoterápico antes, né? Porque não causa dependência. Sim. Não é medicamento. É chazinho da vovó. Chazinho para dormir bem. Encapsulado. Com relação à tua carreira, você se mudou para cá, você está treinando uma das maiores academias do mundo, você fez um off de 15 quilos. Quais seriam os próximos passos que você sonha na tua vida? O próximo passo que está mais perto que a gente quer é ganhar o cartão profissional, né? Para daí depois buscar uma vaguinha para Olímpia, né? Que aí já é mais para frente, mas o primeiro passo é ganhar o cartão profissional. E você já escolheu um show grande, né? Lá em Curitiba é o Muscle Contest, né? É um baita show. Porque tem gente que às vezes quer evitar confronto, né? Então, vou para um campeonato que ninguém vai. Sim. Para ver se vai melhor. Não, claro que eu quero ganhar, mas é bom tu ir num show grande até para te ver como tu tá do lado das melhores, né? Então, mesmo que eu não ganhe, eu estando num campeonato grande, para mim vai ser bom. Para ser vista e também para colocar meu físico do lado dos melhores físicos. Então, não dá para fugir da briga. Não dá, né? É que às vezes a pessoa vai lá, daí ganha um cartão profissional e daí vai ser sempre o último, né? Porque entrou no circuito profissional com físico amador ainda. Sim. E aí vai demorar para alcançar. Esse é um problema, né? Por isso que é melhor, às vezes não é bom tu adiantar, tu ganhar sem ter um físico. Tu pode ir num campeonato inferior e ganhar, mas tu não tá com o físico pronto, e aí tu vai ficar muito tempo escondida, porque tu vai ficar... Não adianta tu ficar competindo e ficar sempre atrás, né? No profissional depois. Com certeza. Então, às vezes é melhor tu ter uma carreira um pouco mais longa no amador, tu ir fazendo teu nome e tal, para chegar com um físico competitivo mesmo. E como que você se tornou conhecida a ponto de hoje as empresas investirem em você? Eu, na verdade, comecei a mostrar muito da minha rotina e tal no Instagram antes de virar atleta. Então, parceria de suplementação, por exemplo, eu já tinha antes de competir.
Então, foi muito assim, mostrando o meu dia a dia, mostrando minha rotina, mostrando meus treinos. E as pessoas foram chegando, conhecendo e gostando. E aí, a partir disso, as empresas foram chegando também, sabe? Você posta bastante receita e tal, né? Bastante. Isso aí ajudou bastante no começo, porque eu sempre gostei, antes de competir, já gostei muito de fazer essas receitinhas com whey e tal. E isso as pessoas gostam bastante. Então, muita gente chegou pelas receitas. E daí ficou também por ver minha rotina e tal. Tanto que às vezes, em preparação, a gente tá cansado, a gente não tem vontade de ficar postando e tudo mais, mas eu, desde o começo, coloquei muito na minha cabeça que o Instagram é meu trabalho, então eu sou obrigada a postar. Mesmo sem vontade, eu tenho que postar. Então, isso me ajudou a crescer muito, porque eu, independente de qualquer coisa, eu tenho um comprometimento com aquilo, sabe? E você colocou em algum momento, tipo, uma métrica? Ah, eu tenho que postar tantas coisas por dia, por semana, tantas coisas. No mínimo um Reels por dia eu tenho que postar. Um. Só Tá. que isso é o mínimo, né? Aham. Mas eu tento ter esse mínimo, mas eu gosto de postar mais. Mas o mínimo é um por dia. E de stories, você... Isso não. Isso Não. eu, É, às vezes, até me seguro pra não postar tanto, porque eu posto demais. Story é stories mais é automático, assim. à vontade. É. E o que, que você vê hoje que no teu perfil dá mais engajamento? É receita, é treino, dieta, o quê? Na verdade, no começo era mais receita. Hoje em dia eu vejo que tem algumas coisas. O que pra mim deu muito engajamento, que eu ganhei muito seguidor esse ano, foi que eu postei um vídeo muito despretensioso, porque eu tava no meu off, numa fase que eu tava comendo 300 gramas de arroz por refeição. Eu tava, tipo assim, comendo muito. E aí teve um dia que eu simplesmente posicionei a câmera e postei assim, eu vou comer esse... E tava usando... Eu guardei um pote de arroz e o arroz ficou, tipo, emblocado, assim, sabe? Aham. E aí eu fui servir, eu botei os blocos de arroz aqui, não sei o que, falando de bulking e tal, e postei. Gente, aquilo ali viralizou demais, muita gente chegou, porque assim, foi uma coisa que eu não fiz montada, Aham. sabe? Que eu fiz falando mesmo, mostrando um prato sem muita... Sem enfeite e tal. Eu acho que esses conteúdos que são mais orgânicos, que a gente mostra, tipo, uma coisa sem ser enfeitada, eu acho que dão bom, sabe? Tá dando melhor do que as receitas que eu demoro, às vezes, tipo, 3 dias para produzir, para editar e tal. Eu sinto que esse conteúdo que eu mostro mais os bastidores, assim, sem ser aquela coisinha enfeitada, Uhum. mostrando eu mesma, sabe? Do jeito que eu sou, eu acho que dá mais engajamento. É, isso é legal de ouvir, porque a gente sempre fala, seja você mesmo na rede social, que você vai ter público. Porque às vezes a pessoa ela quer ser um personagem e enche o saco ser um Sim. personagem, né? Você tem que ser sempre aquela pessoa que você não é. E às vezes se tu faz um conteúdo que não é tu, e a pessoa vai chegar lá por aquele conteúdo, ela vai ficar um tempo, ela vai ver que não é aquilo, vai embora. Então Uhum. não adianta tu só viralizar e a pessoa não querer ficar, ou querer estar ali acompanhando, né? Então é melhor tu. Claro que é bom, às vezes, esses conteúdos que viralizam porque mais pessoas conhecem. Mas tem que ser com. Não adianta ser com conteúdo que tu não é aquilo, porque a Sim. pessoa vai embora, né? E você resolveu fazer nutrição por quê? Na verdade, é porque eu gosto e me interesso muito. Eu sempre estudei muito por essa área. Então, mas por isso, assim, eu tenho essa vontade de. Eu gosto de explicar, de ajudar as pessoas, porque muita gente me procura também. E muitas pessoas chegam no meu Instagram por isso, né? Por gostar de ver, se motivar, quererem e não. Às vezes tem gente que não consegue e vê alguém acordando ali fazendo cardio, se alimentando bem, motiva, né? Sim. Então, eu acho que eu tenho essa coisa de gostar de ajudar as pessoas nisso. É interessante, porque lógico que tem tudo a ver com o fato de você ter gostado de competir e querer entender mais sobre como mudar seu corpo. Eu vejo hoje muita gente falando que deixou outras carreiras para estudar nutrição, Uhum. ou porque competiu, ou porque quer competir. E a gente vê um mercado de saúde, no geral, crescendo muito no Brasil, né? Sim. Antigamente as pessoas não preferiam fazer direito, ou engenharia, ou medicina, É, e meio que abominavam nutrição e outras carreiras que sejam da área da saúde que não sejam medicina. sim. Hoje em dia você vê a pessoa abandonando uma carreira É. para fazer a Mudou nutrição. demais isso, né? Mudou muito. É que cresceu muito, né? O próprio fisiculturismo no Brasil, nossa. Hoje em dia, quase todo mundo sabe o que é o esporte, né? Aham. Antigamente, ninguém nem sabia. Então, acho que trouxe o olhar muito mais para essa área e as pessoas viram também um nicho de mercado que estavam um pouco... que não tinha tanta gente. Agora tem muito, né? É. Mas que bom também que as pessoas estão vindo para essa área. Quanto mais melhor, É,
porque mais gente vai estar saudável. Na verdade, um paradoxo, né? Você tem aí essa área crescendo e a obesidade também. Então, Verdade. a sociedade está numa convulsão, assim. Sim. Tem gente indo para o lado da obesidade. E eu achei interessante, preocupante. Eu fui dar uma palestra e daí estava pesquisando e eu vi que o número de adolescentes obesos supera o número de adultos obesos. Sério? Lá Eu nos não Estados sabia Unidos. disso. Mas Sim. que é onde tem estatística, né? Sim. A gente não tem muito. Aí você fala, caramba, a próxima geração vai ser muito pior do que essa. Parece que não dá pra acreditar. E a gente vive, parece que numa bolha, que a gente tá tão envolvido com isso, que parece que é... Parece que todo mundo pensa assim, só que aí quando tu olha um pouquinho para as estatísticas e para fora, tu vê que ao mesmo tempo que existe esse lado que o pessoal fala muito de nutrição, de esporte e tal, tem pessoas na obesidade, enfim. Desde criança, né? É. Mas você vê como a pandemia, ela forçou as pessoas a parar, a pensar, Sim, e muita gente começou a querer mudar de vida, né? muito. Tanto que muita gente entrou pra academia, começou a treinar, começou a cuidar de si, eu acho. Porque eu acho que nessa correria do dia a dia, às vezes as pessoas se deixavam muito de lado. E aí na pandemia, tipo assim, tá, não tinha muito o que fazer, né? Tinha que fazer alguma coisa, não tinha o que fazer. Então vamos se exercitar, vamos fazer alguma coisa. E aí muita gente até que ia pra academia, obrigado, começou a ver, nossa, como faz falta eu poder estar numa academia, né? É verdade. Então tu para pra ver que é um privilégio, na verdade, tu poder fazer uma coisa por ti. Acho que a pandemia mostrou um pouco isso. E chegou num nível absurdo, né? Dos caras aprender quem tá andando na praia. Sim, Só que, não. pô, Se parar pra pensar, parece que a gente viveu em outro mundo, né? Não dá pra acreditar. se fosse um filme, você ia dizer que foi forçado, Sim, né? Mas é legal como a população resolveu se cuidar. E esse boom que a gente está vendo, eu vi que foi um crescimento de 1% só. Então, 2,5% dos brasileiros faziam musculação, agora 3,5%. achei que tinha crescido mais. Imagina o quanto que tem para crescer, né? Nossa, muito. Então, é por isso que é legal a rede social, já que a televisão ela só direciona o mercado para quem está pagando alguma coisa, Sim, na rede social você segue o que você quer, né? sim, é verdade. E aí na rede social a gente consegue divulgar, por exemplo, fisiculturismo, competição e tal, a ponto de todo mundo hoje saber quem é Ramon no Brasil inteiro. Sim. É um atleta. É isso das redes sociais, é uma coisa que antigamente parece que era até careta, quando tu era jovem, tu ficar postando, fazendo coisa, se exercitando, tu tinha que estar em festa, tinha que estar... E hoje em dia mudou, né? Hoje em dia as Sim. pessoas gostam de postar que estão se exercitando e tudo mais, então eu acho que isso mudou também. Traz mais pessoas para esse lado, sabe? Ah, com certeza. Não, e eu comecei postando, sei lá, 2009, 10, e todo mundo tirava muito sarro, né? E ainda por cima o feed era 15 segundos. Não era 15 nem um segundos. minuto, era só 15 segundos. Nossa, não dá pra Então, nada. os vídeos que eu tenho guardado de eu treinando é só 15 segundos. Eu tenho uma raiva disso, porque Ah, na é época que eu bom era ter os forte. Não, mas é bom ter os vídeos antigos pra comparar, né? Sim, Eu queria ter gravado mais no começo, mas no começo a gente não quer ficar filmando muito e tem tal. A gente vê vergonha. como é importante pra. Primeiro, tu tem que gravar quando tá iniciando pra te corrigir, né? Pra ver as execuções. E segundo, pra depois tu conseguir se comparar e ver que tu evoluiu. Sim. Não, e quantas vezes você tira uma foto e na hora você acha que não tá tão boa, Não, muitas vezes. aí passa uns meses você, nossa, eu amei esse shape que eu tinha. Não, na própria preparação, né? Tem vezes que a gente vai mandar uma atualização e a gente pensa, nossa, tá horrível. Porque a gente também tem uma distorçãozinha de imagem, né? Total. Vamos confessar. E aí tu pensa que não tá bom. Aí depois que passa o campeonato, tu começa a ver, tu pensa, gente, eu tava muito seca, tava muito bem. Então, se tu não tivesse tirado e registrado, nem acredita, né? Tem que ter registro. E inclusive fazer montagem, né? Sim, Eu acho essencial, assim. Hoje, a maioria dos atletas tem um preparador, mas sim. eu gosto muito do Dorian Yates. E aí ele fala que na época dele, ele tinha um parceiro de treino, que começou a ser parceiro de treino porque ele dava um salário. O cara tinha outro Nossa. emprego, daí ele falou assim, ó, vou te tirar do teu emprego, vou te pagar o que você ganha, pra gente treinar junto. E aí era o Leroy Davis, aí eles começaram a treinar junto e tal, mas ele não tinha um preparador. Uhum. E aí ele falou, eu não gostava de pedir para os meus amigos avaliarem meu físico, porque para eles eu sempre estava bom. Uhum.
E, pô, ele tava lá na Inglaterra, os caras fortes do fisiculturismo, tudo na Califórnia. E ele não tinha com quem se comparar. Então ele falou: eu tirava foto e olhava a foto. Eu não pedia pra ninguém me ver, porque senão ele ia dizer que eu tô bom e eu ia achar que eu tá bom. Sim, ele Então mesmo. era só foto. E aí, comparando a evolução foto a foto, você tem mais percepção, né, do que olhar no espelho. Sim. Porque na Com hora ali certeza. você não se enxerga. Não. E pequenos detalhes, às vezes de uma semana para outra tu já olha, principalmente de preparação, né? Às vezes tu vai, se tu não colocar uma foto do lado da outra, tu não vai ver alguma coisinha que mudou. Mas se tu colocar de uma semana para outra, tu já vê, já Sim. muda, né? Então E é aí, se importante. você não vê mudança, você começa a dizer, tá dando errado, não tá Exatamente. funcionando. É. Até porque às vezes não dá para ir só pelo peso, né? O peso é um dos indicadores, mas não é o único e o melhor é o visual, né? Sim. Às vezes o peso não vai baixar, mas tu vai estar mais seca, mais condicionada, então O que é até melhor. é até melhor se o peso não, se o peso mantiver, né? Porque essa é uma das coisas que a gente, o desafio de secar agora, a gente quer manter esse volume que eu ganhei, né? Claro. Então por isso que a gente começou a preparação com tempo, né? Com 18 semanas acho que a gente começou. Pra ir baixando as calorias aos poucos e não pegar e fazer uma coisa louca, né? Sim. Senão- É o maior erro da maioria, são essas alternâncias bruscas, né? Tanto para entrar em off, que aí entra com tudo e aí engorda Sim. e fica com resistência à insulina, para de funcionar, quanto para secar, que a pessoa Sim. faz um corte muito drástico, né? Às vezes tu acaba perdendo o que tu gastou meses construindo, né? Eu lembro o Pacho, tinha uma época que ele tinha um outro preparador, era coisa dele perder, assim, 2 semanas, 10 quilos ou mais. E era desesperador, porque você ficou meses empurrando comida para crescer e aí, de repente, evapora o que você... É desesperador isso. É não. Deus me livre. Eu ganhei 15 quilos, mas eu não sei qual vai ser meu peso de palco agora. Sim. Porque vai ser um físico totalmente novo. Mas o objetivo é o máximo de volume conseguir manter, né? Claro. Então, ir fazendo as coisas com calma. Eu até tinha comentado com o meu coach se a gente não precisava subir nesse, se fosse o caso, se precisasse empurrar mais, mas ele falou que é um tempo bom e que vai estar bom. Mas se fosse o caso, digamos que começar a chegar perto e achar que o físico não está respondendo. Não precisa ser esse campeonato, né? Então, eu prefiro não comprometer o volume, ele também, do que subir por subir, porque tem que ser nesse, sabe? Sim. Não, é uma decisão inteligente. E com relação a inspirações, assim, quais são os físicos que te agradam? Eu gosto muito da Amanda Marques, eu comecei a acompanhar ela desde o começo, a Isa Pessini também. Eu acho que mais essas duas, assim, que eu acompanho bastante. Laura Lee, né, falando de fora, gosto muito dela. São essas, assim, eu acho. Bem slim mesmo. É. Legal. Qual foi o primeiro campeonato que você foi assistir? Foi o que você foi competir? O que eu fui, pessoalmente, sim, Sério? foi o que eu fui competir. Mas aí eu acompanhava, né, pelas lives. Sim. Mas se não, foi o que eu fui competir mesmo. Tá. Em Balneário. E os campeonatos lá são muito legais, muito grandes, assim. Sim, lá no Mariás. Sim. Eu gosto de ir lá. O Emerson trabalha bem lá. Tanto do Sardinha quanto do Edu são campeonatos São gigantes legais. os campeonatos. E sempre tem atletas revelação que saem desses campeonatos. Quase sempre quem ganha, depois já ganha o Pro, né? É. Tipo, quem ganha o Sardinha já sai e ganha o Pro. É verdade. Você, com relação a campeonatos fora do Brasil, digamos que você, já com o teu cartão profissional, tem alguns lugares que você já tem em mente, assim, eu quero esse título? Não parei pra pensar. Eu tô, assim, só focado no cartão profissional primeiro. Parece que Tá com a cenourinha eu aqui. preciso pensar em parte, sabe? Uhum. Eu ainda não pensei nisso. A meta, quando ela é a curto prazo, ela te mantém motivado e não fica tão distante, né? Consegue ser mais alcançável, né? Sim. Você treina com um parceiro de treino, sozinha? Eu treino sozinha. Sozinha. Às vezes tem alguém na academia e tal, ou quando eu tenho algum exercício que eu preciso de mais ajuda, eu peço pra alguém, algum professor me ajuda e tal lá. Isso é bom também na Ironberg, que sempre tem alguém pra ajudar, sempre tem algum professor pra ajudar, mas no geral eu treino sozinha, assim. Eu até gosto de treinar sozinha. Fone. Fonezinho. Bem na minha, assim. E o que você ouve? Nossa, depende muito do dia. Não posso abrir minha playlist aqui, porque olha... Não, depende do dia, assim. Sou muito eclética. Depende se eu tô mais pra baixo, preciso botar uma coisa mais agitada ou não.
Esses dias eu até fui treinar sem fone e já me deu uma... Eu preciso treinar de fone. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que prefere treinar sem. Eu não gosto. Tu prefere sem? Sei. Eu gosto de treinar de Mas fone. não gosto de silêncio também. Sim. Então, até eu e o Pacho, a gente fica procurando um horário que a gente possa treinar, que ninguém vai filmar pra gente pôr música. Uhum. Porque sempre que tem alguém filmando, a gente tem que parar a música. Sem música daí é meio... É meio triste, né? Eu gosto com música porque, principalmente no Ironberg, que é bem grande a da Barra Funda lá, tem muita gente, até que o horário que eu treino não tem tanta gente, mas eu consigo ficar mais concentrada quando eu tô de fone, sabe? Tá. Quando eu não tô de fone, parece que tem muita... Como é uma academia grande, Aí parece você que eu já fico meio escuta uma desconcentrada. conversa, outra. Eu prefiro. Já que você é a rainha das receitas aí, o que você gosta de encaixar na tua dieta de receitinha? E o que você vê que a galera mais gosta quando você faz e copia e dá certo? Uma coisa que eu sempre faço em todas as fases, assim, posso estar com 15 gramas de aveia, eu vou dar um jeito de fazer um bolinho de banana com whey, eu sempre faço. De café da manhã, eu sempre encaixo um bolinho, alguma coisa com whey, sempre encaixo na minha dieta. Aí, às vezes, vai mudando, às vezes, quando o meu coach tira a banana do café da manhã, daí ele estraga o meu dia. Mas eu dou um jeito de fazer. Mas eu sempre dou um jeito de fazer alguma receitinha doce. Porque é o que eu mais sinto falta na preparação, é doce, né? Tá. Então eu sempre encaixo algum docinho, alguma coisa assim. E o pessoal gosta muito das receitinhas doces, justamente por isso, assim. Porque consegue fugir. Porque, assim, aquela coisa do arroz e frango é mais batido, né? Então Sim, as não pessoas tem o que querem fugir. inventar. Não tem o que inventar. O salgado é meio difícil, né? Então é mais essas receitinhas doces, assim, que o pessoal gosta bastante. Não sabe que eu sinto falta de suplemento salgado. Não tem, né? Não tem. Tudo que é proteico é doce. É doce. Aí eu sinto falta disso. Eu queria que tivesse um... Tem algumas marcas que tem aquele whey sem sabor, né? Daí eu já vi algumas receitas que tu mistura whey sem sabor. Já vi até um molho branco que já inventaram esses dias com Olha whey só. sem sabor. Só que não sei como é que fica porque eu nunca testei. Mas não tem realmente suplemento salgado. Podia ter, né? Um É wheyzinho. porque, assim, muita gente que eu já preparei e tal, fala, não aguento mais doce, eu queria alguma coisa salgada. Aí você fala, tá, e volta pro arroz. Não tem Não muito o tem que fazer. muito o que fazer, né? Não tem muito como variar. Ou tapioca, sei lá, mas Tapioca quando eu tô em preparação eu já quase nem uso, porque daí acaba ficando muito reduzido, né? sim, ficou 10 gramas de tapioca. tamanho de uma traquinas. Não dá. Não dá. Mas agora falando de preparação, eu fico com mais vontade de doce, mas uma coisa que eu sempre tento fazer, eu nunca, não sou aquelas atletas que fica fazendo lista de comida, sabe? Eu acho isso horrível pra cabeça. Eu vejo muitas atletas que ficam salvando pasta de comida, que querem ir, não sei o quê. Às vezes tu nem vai estar com vontade para os campeonatos, só que aí, só porque tu fez aquela lista, Tem tu que vai acabar cumprir a comendo. meta, né? Então eu tento não ficar alimentando esses desejos, sabe? Tento ficar tipo, não, nem tô com tanta vontade assim. Fico enganando a minha cabeça. Teve uma... Sobre isso, tem duas situações que eu vi. Uma atleta minha que uma vez... Ela ficou muito tempo sem refeição livre, e daí, quando ganhou refeição livre, ela queria saber o que envolvia a refeição livre. Uhum. Falei, vamos fazer um combinado, assim, o que você conseguir comer em 3 horas, tá valendo. E aí ela fez todo um planejamento na cabeça. Não, vou começar com isso, depois isso. E por último, sorvete, porque quando você não aguenta mais, dava para comer sorvete. Aí ela pegou, abriu um chocolate, comeu e dormiu. Porque bateu a insulina lá em cima. Sim. Aí o chocolate foi a única coisa que coitada. ela comeu. Daí ela me mandou uma mensagem. Eu comi chocolate, só que eu caí no sono, no sofá, acordei agora. Posso comer? Eu falei, não. Eu não acredito. Você perdeu. Coitada. Ela tava em preparação? Tava. Não, ela deve ter se arrependido horrores. Porque a insulina, Sim. né? Começou Como pelo dá doce. sono fazer refeição livre? Meu Deus do céu. E eu lembro uma vez com o Pacho, a gente foi para um campeonato, ele levou um saco, aquelas bolsas militares assim, cheio de chocolate, doce, não sei o quê. E pensando que ia comer tudo, né? Cara, a hora que ele desceu do palco, ele só tinha sede, ele não tinha fome. Sim. Ele tomou 3 litros de água de coco, assim. Eu falei, cara, vai mais devagar, calma. Perigoso. A barriga já. E esqueceu a comida, não tava nem aí. Sei lá, gastou uns R$400 em chocolate, R$500. É bem isso. Mas a primeira coisa que eu quero quando eu desço no palco é tomar uma aguinha bem gelada, meu Deus. É a única coisa que eu consigo pensar.
Eu não consigo pensar em comida porque eu fico o dia inteiro ali comendo aquelas bolachas de arroz, mel, geleia. Aham. Eu não fico nem. Normalmente, depende do campeonato, mas, por exemplo, o último que eu tinha ido lá em Santa Catarina acabou tão tarde que eu cheguei em casa, o que eu tinha vontade de comer? Mamão gelado com whey. Juro. Tinha vontade. Com aquele iogurte zero de morango da Batavo, Sei. que eu tinha desejo de comer aquilo. E eu comi isso. Aí no outro dia eu fui almoçar e tal. Mas assim, no dia depois do palco, eu tenho vontade de comer coisa gelada, tipo fruta gelada e tal. Eu não tenho vontade de fast food. Mas no Sim. outro dia, sim, daí dá pra comer, né? Mas no dia, assim, o que eu tenho vontade é água e coisa, fruta gelada. Ah, você falou da Muito. fruta, eu lembrei de um atleta clássico, a gente sofreu assim para bater peso e depois tem que encher, né? Sim. E pizza, 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 pizza Meu Deus. e entrava e parecia que sumia. E come, 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 come. Assim, ó, ficou 2 dias comendo pizza. Aí ele chegou assim, posso comer uma maçã? Não acredito. Maçã? A vontade dele, Eu maçã. perguntei, você gosta de maçã? Não. Não, mas tá me dando esse desejo. O cérebro dele acho que falou, cara, chega de lixo. Olha a loucura. Eu preciso de um negócio saudável, sabe? Não acredito. Uma coisa gelada, suculenta. É, Eu tenho vontade de fruta quando eu desço de palco sempre. Por causa da sede, né? por causa da Pra mim, a pior parte da finalização é essa coisa da água. É tipo a hiperidratação, que eu fico bem zonza da cabeça. Aham. É a pior parte, não é tanta comida, sabe? Essa semana ali final que tu fica, parece que só no modo sobrevivência, né? A gente fica. Fica. Então, essa coisa da água mesmo que me pega. Da hiperidratação, de ficar assim, nossa. Já teve perrengue, assim, de finalização? Ai, sempre acontece alguma coisinha. Ou uma vez aconteceu uma coisa que eu acho que foi no meu primeiro campeonato, que eu fiquei presa fora do meu quarto do hotel, que eu perdi a chave, eu não conseguia entrar e eu tinha pesagem. Aconteceu um perrengue assim, daí teve que. Movimentei todo o pessoal do hotel para eles conseguirem abrir. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tô com minhas marmitas lá dentro, eu preciso entrar. Porque se tu não tá em preparação, tu não tem problema tu ficar presa fora do quarto Sim. umas horas, né? Só que eu tinha tudo ali dentro, não tinha como, né? Mas assim, nada muito grave. Ah, aconteceu uma coisa. No meu último campeonato, que foi nacional. Não foi nacional. Foi. Eu tinha que ir até. Onde que era a cidade? Nacional não foi em Campinas? Campinas. E aí eu ia de carona com uma pessoa. E essa pessoa, o carro. Faltava, tipo assim, 30 minutos pra pesagem, eu acho. Na sexta-feira. E ele me mandou mensagem assim: o meu pneu do carro furou. Ele mandou uma foto. E eu não tenho família, não tem ninguém aqui, né? Aham. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tinha tempo de comprar uma passagem de ônibus e tal. E aí eu falei com uma conhecida minha, que era uma biquíni que ia competir lá, eu mandei mensagem pra ela, por acaso, tu já está em Campinas ou tu ainda não? Ela tava saindo de São Paulo. Ela deu a volta, voltou, me buscou, eu consegui, senão eu ia perder a paisagem. Nossa. Eu achei que eu não ia conseguir chegar. Mas sempre acontece alguma coisa na Não, semana, imagina com o shape pronto. Você... assim. Não. Que horror, mas pode acontecer, né? Pode. Mas foi isso, assim, nada de muito grave. Uma vez eu tava levando o Boas pra pesagem e que furou meu pneu e daí eu falei, cara, pede um Uber, não me espera. Senão Eu você vai- poderia Só pedir que era um dentro Uber. da cidade, né? Não Sim. era viajar de Eu Uber. até tinha olhado um Uber, só que tava dando sei lá quanto. E eu pensei, gente, será que eu vou gastar tudo isso no Uber? Pelo amor de Sim. Deus. Mas eu já fui o culpado do imprevisto. Mas aí ninguém é culpado de furar o pneu também, né? Pode acontecer, né? Mas no final dá sempre certo. Acontece os perrenguezinhos, mas dá certo. Pelo menos até hoje sempre deu. O que você pode dar de dica para quem está começando, está pensando se vai competir ou não? A minha maior dica, eu acho, é que tem relacionado com várias coisas, tem várias dicas, mas a principal que eu daria, eu acho que é tu fortalecer muito a tua cabeça em relação a essa questão da dieta, que eu acho que eu vejo onde as pessoas mais se perdem depois de competir. Sabe, eu acho que é tu não tu primeiro ter fazer essa educação de treino e dieta e não querer competir por competir para depois comer o mundo e acabar se perdendo, sabe? Eu acho que é fortalecer muito a tua cabeça antes de competir, não esperar para depois, para resolver depois, porque muita gente eu acho que quer competir por competir e pensar, depois eu resolvo, sabe? Uhum. E eu acho muito triste quando eu vejo algumas pessoas competindo e se perdendo demais, sabe? Então eu acho que o meu principal conselho é tu fortalecer muito a tua cabeça antes. E vamos lá, passo a passo de competir. A pessoa... Primeira coisa que ela tem que procurar é um coach. treinador. Eu acho, porque tu tem que ter uma orientação, né? Não adianta. Não tem como, porque querendo ou não,
o treino é muito importante, né? Pra te saber os pontos que tu tem que evoluir. Então, sozinha, tu não vai conseguir te avaliar, né? Por mais que tu entenda de treino, tu precisa ter uma pessoa para te olhar, para te avaliar, para te orientar. Principalmente nas últimas semanas que a gente não tá se enxergando do jeito que a gente tá. Uhum. Então é tu procurar uma pessoa que tu confia, um coach que tu acha que te direcionaria bem para isso. Porque às vezes a pessoa quer sozinha, né? Não dá, eu acho. Perde tempo. É perda de tempo. Não tem como, é procurar alguém para te direcionar, é o principal, assim. Até várias pessoas às vezes respondem para mim no direct, tu acha que eu consigo ir para essa categoria ou para essa, ou o que eu faço? Eu falo, gente, precisa ter uma pessoa para te avaliar, precisa ter um coach, um profissional que entenda disso, sabe? Porque a tua vida, teu corpo, às vezes tem pessoas que acabam fazendo as coisas sem uma orientação, querendo encurtar ou querendo não gastar e acabam se prejudicando e tendo que gastar muito mais para alguém consertar depois, né? Exatamente. Então, custa mais caro arrumar do que fazer certo. direitinho. É verdade. Então, ter uma orientação é o principal. E queria que você deixasse uma mensagem da Luísa Kober para Luísa Kober para você daqui a alguns anos. É difícil, hein? Eu acho que eu deixaria uma mensagem, eu diria que eu tenho que ter... Eu vou começar a chorar. Que eu tenho que ter orgulho de tudo que eu fiz para chegar até aqui, assim, que valeu a pena eu abrir mão do meu conforto, da minha casa, da minha família, para ir atrás do meu sonho. Que eu fui forte, guerreira para estar aqui onde eu tô hoje, que eu já tô com meu cartão profissional na mão, se Deus quiser. E é isso, que eu tenho muito orgulho de mim e de tudo que eu fiz para estar até aqui, para chegar até aqui. Que legal. É importante olhar para trás e eu sempre digo, o tempo ele passa de qualquer forma. Né? Porque às vezes você fala para uma pessoa, isso aqui, fazer um curso superior leva 4, 5 anos. Passar num concurso demora. Fazer qualquer coisa demora. Sim. Né? Eu penso, eu deveria ter começado a competir antes, eu deveria ter começado a treinar direito antes. Só que se eu não começar hoje, o tempo vai passar de qualquer maneira. Daqui a 5 anos vai passar 5 anos igual. Sim. Então, por que não estar fazendo o que eu quero fazer, né? Exato. E como o tempo vai passar de qualquer maneira, quando ele passar, você pode olhar para trás e ter duas reações. Ou ter orgulho de ter feito, ou pensar, putz, eu devia ter feito. Exatamente. Né? O arrependimento. Essa é uma das coisas que eu pensava antes de me mudar, porque não é uma decisão fácil, né? Eu pensava, é melhor eu ir, digamos que eu, sei lá, não me adapte, eu queira voltar, tudo bem, não quer dizer que foi um erro, porque aquele momento, aquele tempo que tu esteve lá, algum proveito tu vai ter tirado disso, tu vai ter amadurecido e tudo mais. Então é melhor eu ir e depois querer voltar do que eu não ir e ficar pensando, se eu tivesse ido, se eu tivesse tentado, né? Com certeza. Eu sou desse time aí também. Acho que tem que tentar. Time dos corajosos, isso aí. Se der errado, tua família tá lá. Exatamente, tá todo mundo lá, eu tenho meu lugar para voltar. Deixou de te amar porque você tentou viver teu Exatamente. sonho. Né? Que bom. Eu te agradeço pela tua presença, foi muito enriquecedor esse podcast. Vamos marcar mais vezes, principalmente quando você tiver teu cartão profissional. Amém. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, muito enriquecedor também, e espero voltar mais vezes. Galera, obrigado por acompanhar. A gente se vê no próximo episódio. Sigam o Instagram da Luísa, vamos deixar aqui. Acompanhem a rotina dela até a conquista do cartão profissional dela. Isso aí, obrigada, gente.